Se formos perguntar o que é cinema, precisamos retornar até o seu início para analisarmos alguns pontos que foram cruciais para o seu desenvolvimento, para desta maneira podermos tentar fazer uma conexão com a vida e procurar tentar saber para que ele pode nos ser útil, qual a sua função, se trata apenas de uma forma de entretenimento ou se podemos vê-lo como psicologia, mas não a psicologia explicando o cinema, mas o cinema explicando a vida, o cinema sendo a própria vida. Assim, quando os irmãos Lumière fizeram a primeira projeção cinematográfica, em 28 de dezembro de 1895, de um filme que apenas mostrava a chegada de um trem a uma estação com o embarque e desembarque de passageiros, não foi visto como algo que poderia vir a ser uma nova forma de grande arte, com exceção, talvez, de Georges Méliès, que adquiriu uma câmera e começou a fazer experimentos. Conta que um dia, quando estava filmando os carros na rua, a câmera deu defeito e parou de funcionar, voltando depois a filmar novamente. Depois, olhando para a película, ao ver que o defeito na filmagem faziam que os carros desapareciam e depois retornavam, deu a ele a ideia de criar a ilusão na montagem, e a partir disso, ele fez o filme Viagem à Lua, de 1902, que podemos dizer que foi um grande marco, porque é considerado o primeiro grande filme de ficção científica. Ainda no início do século XX, o cineasta D.W. Griffith cria o que é para muitos a grande primeira revolução cinematográfica, pois ao unificar as técnicas, da câmera se movimentar para planos abertos e fechados, da montagem paralela, do close, fez o cinema dar um salto extraordinário, como pode ser visto nos filmes O Nascimento de uma Nação, de 1915, e Intolerância, de 1916. Quando o filme Intolerância chega até a União Soviética, cineastas como Lev Kuleshov, Sergei Eisenstein, Pudovkin e Dziga Vertov criam a primeira escola de cinema, onde a teoria consistia na montagem. Kuleshov teorizou as ideias de Griffith, demonstrando que o sentimento de quem via um filme se dava pela montagem, e assim, o que o cineasta queria passar deveria ser calculado pela montagem da imagem A com a junção da imagem B, para produzir o sentimento desejado. Deleuze, no livro Cinema 1, Imagem e Movimento, conta que o cinema se dá pelo duelo, que tudo só existe opondo-se, esforço-resistência, ação-reação, excitação-resposta, situação-comportamento, indivíduo-meio, ou sob a forma de duelos individuais em que as motivações coletivas encobertam motivos estritamente pessoais. Por exemplo, uma história de amor, o elemento melodramático. E se Griffith ignora que os ricos e os pobres não são dados como fenômenos independentes, mas dependem de uma mesma causa geral, que é a exploração social, Eisenstein vai fazer desse duelo, a luta de classes, fazer do cinema um soco para despertar as pessoas, ao contrário de Vertov, que via ao cineasta como aquele que deveria mostrar a verdade, criando essa divergência entre os dois cineastas, como nas palavras de Eisenstein. Não é de um cine-olho que precisamos, mas de um cine-punho. O cinema soviético deve rachar os crânios e não apenas reunir milhões de olhos. No entanto, Vertov, ao filmar Um Homem com uma Câmera, em 1929, é considerado o pai do documentário. E essa escola foi uma das bases para a consolidação do cinema como arte. Outro fator determinante para a consolidação da sétima arte foram as criações dos três gênios do burlesco, Charles Chaplin, Buster Keaton e Harold Lloyd. Harold Lloyd trazendo a imagem-percepção, por exemplo no filme O Homem-Mosca, de 1923, mostra uma mulher aos prantos ao lado do ator, no fundo uma forca, na frente uma grade, ao lado um pastor consolando a mulher, mas quando a câmera muda a posição, muda-se a percepção, e percebemos que se trata de apenas uma despedida numa plataforma de estação, onde cada elemento se encontra justificado.
Charles Chaplin vai introduzir o drama na comédia, criando uma diferença mínima entre as duas ações, uma atingindo a emoção, outra ascendendo ao cômico, como se pudéssemos dizer, não faz sentido rir, quando deveríamos chorar. Buster Keaton, por sua vez, vai introduzir a metalinguagem no cinema, a criação de cenas impossíveis, como quando a moça telefona para o herói, em O Homem das Novidades, e ele se lança através de Nova York, e já se encontra na casa dela quando esta desliga o telefone. Esses acontecimentos somados foi o que fez o cinema se tornar uma grande indústria, para mais tarde Hollywood utilizar o cinema para divulgar o sonho americano. E se o cinema ia crescendo na América do Norte, na Europa e na Ásia, ele voava alto. Na França, Jean Renoir, filho do pintor impressionista, vai produzir grandes obras-primas. No Japão, Ozu e Mizoguchi começavam a se tornar grandes mestres, e mais tarde Kurosawa. E com o crescimento do nazismo, cineastas alemães como Fritz Lang, que havia feito Metrópolis, em 1927, que seria a inspiração para muitos filmes que viriam a seguir, e F.W. Murnau, desembarcam nos Estados Unidos para levar o impressionismo alemão, das sombras, para Hollywood, e que juntamente com os cineastas americanos, vão fazer nascer o cinema que mais tarde ficou conhecido como film noir. E são esses uns dos eventos que fizeram estabelecer aquilo que hoje conhecemos como cinema clássico. E como se deu a passagem do cinema clássico para o cinema moderno? Tanto Deleuze, em Imagem e Movimento, como Truffaut, vão dizer que foi Hitchcock a criar a primeira crise no cinema, porque se a história se dava até então pelo diretor e ator, Hitchcock introduz um novo elemento, o público, porque ele é o primeiro a saber das relações. O público não apenas observa as ações, mas o pensamento, como diz Truffaut. Se assistimos como observadores a uma reunião desse tipo, sentimos a perfeição que as palavras ditas são secundárias, de conveniência, e que o essencial se passa em outra esfera, nos pensamentos dos convidados, pensamentos que podemos identificar observando seus olhares. Imaginamos que convidado para uma recepção, mas me colocando como observador, eu olhe para o Sr. Y, que conta a 3 pessoas as férias que acaba de passar na Escócia com a mulher. Se observo atentamente seu rosto, posso acompanhar seus olhares e percebo que no fundo ele se interessa muito mais pelas pernas da senhora X. Agora chego perto da senhora X. Ela fala da escola medíocre de seus filhos, mas seu olhar frio não para de esquadrinhar a silhueta elegante da jovem senhorita Z. Portanto, o essencial da cena a que acabo de assistir não está no diálogo, estritamente mundano e puramente convencional, mas nos pensamentos dos personagens. A. Desejo físico do Sr. Y pela Sra. X. B.
Inveja da Senhora X, pela Senhora Z. Scorsese dá também um ótimo exemplo da genialidade de Hitchcock ao falar do filme Topázio, quando perguntado ao suspeito se conhecia a pedra, e ele fala que não. E, no entanto, ele olha para cima mostrando que mentia, e Scorsese cita um poema: "Você pode abandonar a religião, mas o guardião do céu permanece." E a partir dessa crise, a maioria dos críticos vão dizer que é com Orson Welles que o cinema vai sofrer a ruptura com os formatos clássicos. Com Em Cidadão Kane, Welles vai romper com a escola de montagem soviética, ao extrapolar os planos sequência e a profundidade de campo, fazendo com que o público que vê o filme não está mais preso à montagem, mas podendo abrir os ângulos de visão, não mais passivo diante da montagem do diretor, mas ativo no campo de visão e também na relação do tempo, como Deleuze diz sobre Cidadão Kane, o primeiro grande filme de um cinema do tempo. Mas é na Itália do pós-guerra que vai surgir a maior revolução cinematográfica que vai influenciar todo o cinema da segunda metade do século XX, o neorrealismo. Influenciados pelo realismo poético francês, com Luchino Visconti, que foi assistente de Jean Renoir e que filmou Obsessão em 1943, considerado por alguns o primeiro filme do movimento, Rossellini, De Sica, criam, pela necessidade financeira de uma Itália arrasada, uma aproximação do cinema com a vida nunca antes vista. E é com os filmes Ladrões de Bicicletas e Umberto D. De Sica, em parceria com o roteirista e teórico Cesare Zavattini, que o movimento chega ao ápice. É o homem nos seus problemas humanos demasiado humanos acontecendo na tela, sem enfeites, sem heróis, sem acontecimentos espetaculares. Em Ladrões de Bicicletas, vemos um trabalhador que teve sua bicicleta roubada, e o filme mostra a jornada de um homem desesperado com o seu filho, andando pelas ruas tentando recuperar a sua ferramenta de trabalho, de sobrevivência, como disse o crítico André Bazin. Um homem anda na rua e o espectador se surpreende com a beleza de um homem que anda, e a arte se propõe a ir além da realidade, não a reproduzi-la. Porém, foi com um filme de Roberto Rossellini, Viagem em Itália, de 1954, que vai inspirar as outras revoluções que viriam a seguir. O filme que foi muito mal visto pela crítica, pelo fato de Rossellini ter abandonado o neorrealismo, porque o enredo se tratava de um casal burguês, Ingrid Bergman e George Sanders interpretando Catherine e Alex, apenas fazendo uma viagem e discutindo problemas conjugais. André Bazin escreve a defesa de Rossellini, diz Bazin. É Nápoles filtrada pela consciência da heroína, e se a paisagem é pobre e limitada, é porque essa consciência de burguesia é ela mesma de uma rara pobreza espiritual. A Nápoles do filme não é falsa, o que a Nápoles de um documentário de 3 horas poderia ser. E é esse filme que vai inspirar os intelectuais que escreviam na revista que Bazin era o mentor, a cahier do cinéma. Os filhos espirituais de Bazin, como Godard, Truffaut, Rivette, Chabrol, para criar a Nouvelle Vague, porque perceberam que para fazer um filme só era preciso uma câmera, um carro e um casal. Nascia um movimento que se espalharia pelos continentes, um cinema puramente artístico em oposição à decadência hollywoodiana, inspirando o cinema novo brasileiro, o novo cinema alemão e os jovens americanos que criariam o cinema que ficou conhecido como a Nova Hollywood, com filmes que mudariam não só o cinema, mas todo um estilo de vida e a geração de cineastas que viria a seguir. Brian De Palma, Francis Ford Coppola, George Lucas, Martin Scorsese, entre outros. Um cinema inspirado na Nouvelle Vague, a partir da ideia dos franceses do autor, porque segundo os franceses, sobretudo Truffaut, os grandes diretores eram os verdadeiros artistas e donos do filme, e que segundo a teoria, os diretores estão para os filmes como poetas para poemas. Com essa consciência, podemos analisar e saber o mapa dos grandes filmes, o filme de autor, tal como na literatura, o pior livro de Dostoiévski ainda é melhor que o melhor livro de um escritor mediano. No cinema de autor, não há filmes ruins, não há filmes ruins de Bergman, Kurosawa, Jacques Tati, Fellini, Pasolini, Wim Wenders, Werner Herzog, Fassbinder, Michael Haneke, Tarkovsky, Ellen Klimov, Michelangelo Antonioni, Carlos Saura, Theo Angelopoulos, Kieslowski, Béla Tarr, visto que, não importa se o cineasta está no Irã, como Abbas Kiarostami,
Ou nos Estados Unidos, com os diretores dos filmes de baixo orçamento americano, como Samuel Fuller e John Cassavetes, ou mesmo da velha Hollywood, como Elia Kazan, John Ford, Billy Wilder. O diretor-autor se impõe, seja lá onde for. E assim, temos uma forma de chegar na resposta de o que é o cinema? O cinema refletindo a nossa própria existência e lembrando as palavras de Zavattini. Que a própria vida se transformasse em espetáculo, a história da vida de um homem em que nada aconteceria, para que, em última instância, a vida se transforme em espetáculo, no puro espelho, visto como poesia. E André Bazin, ao dizer sobre o filme Ladrões de Bicicletas, não há mais atores, não há mais mise-en-scène, vale dizer, enfim, na ilusão estática perfeita da realidade, não há mais cinema, enfim, a nós mesmos.